boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra os destaques da semana. Veja agora as manchetes. Desfile cívico reúne mais de 8.000 pessoas em Passo Fundo. Parlamento Municipal analisa a criação de programa para o combate a pichações. E ainda, o conteúdo dos projetos aprovados na primeira sessão plenária de setembro. A primeira sessão plenária do mês de setembro teve a aprovação de 3 projetos de lei. Um deles partiu do Poder Executivo e autorizou o município a renovar a contratação dos agentes de endemias. Os servidores teriam os contratos encerrados neste mês e atualmente não há processo seletivo para preencher as vagas. Por isso, o líder do governo na Câmara explica que o objetivo é não interromper a prestação do serviço. Os agentes de endemia, eles eram, há um tempo atrás, uma função sazonal, ou seja, que tinha de determinado período do ano, determinado mês, até o final do verão. E com a mudança que nós registramos no nosso tempo, no nosso clima, essa é uma ação que já não é mais de período, ela tem que ser de janeiro a janeiro. Então o município enviou um projeto que está prorrogando o contrato dos atuais agentes por mais 12 meses e também tomou a decisão de que durante esse período de 12 meses realizará concurso público efetivo para a função, ou seja, não será mais um processo seletivo simplificado como vinha sendo feito, que era válido por um ano, renovável por mais um ano. Passará a ser um concurso público e possibilitará às pessoas todas aquelas vantagens e responsabilidades de um servidor público efetivo. Eu falo desse processo porque, na verdade, é uma demanda que os agentes nos traziam já de um bom tempo, já vieram na casa e na Câmara em muitas oportunidades para tratar disso. Nós mesmos encaminhamos um conjunto de reuniões com o Executivo Municipal para tratar desse assunto e me parece que agora nós caminhamos para algo que é bastante positivo. Não só nós será renovado o contrato dos atuais servidores, como também será feita uma complementação chamando mais servidores, em virtude de que existem algumas vagas, e na sequência o concurso público, que daí possibilitará isso que é fundamental, que é a valorização de quem atua, a garantia que o servidor possa ter a sua permanência, os seus direitos respeitados como servidor público. Eles não mais ficarão relacionados com essa função de que renova por um ano, mais um ano, mais um ano. Então é bastante positivo. É positivo para os servidores, mas é fundamentalmente positivo para a cidade, que vai contar com uma equipe que vai estar preparada e que vai se manter sempre atuante nesse combate, que é o importante, que é o combate às endemias. Para os agentes, a prorrogação do contrato por mais 12 meses é essencial para evitar um aumento nos índices de infestação do Aedes aegypti, principal trabalho desses profissionais. Para nós é importante porque a gente vem há 24 meses, já estamos todos capacitados e é muito difícil. Tu tem que aprender o dia a dia do trabalho, tá? E é importante, são 30 pessoas, né? Que hoje a gente tem 15 agentes, tá faltando ainda. E o trabalho não pode parar. E a gente merece ficar porque a gente tá levando, né? Fazendo um trabalho de 30 pessoas em 15, né? Eu gostaria de ressaltar, sim, que é verdade, a gente tem trabalhado com 15 agentes, um serviço que é para ser feito em 30. Nós vemos aí há um tempo já trabalhando na cidade de Passo Fundo com bastante reluto da população, uma vez que eles não permitem a entrada de estranhos na casa, a gente tem que entender isso, né? Então a gente conquistou o nosso espaço com a população. Somos 15, éramos 30 e com o tempo, por causa do motivo dessa prorrogação, desse contrato que a gente até hoje acha que foi mal feito, mal elaborado, foi saindo. Então nós permanecemos os 15, estamos fazendo um trabalho bem feito, que em 24 meses Passo Fundo não adoeceu de dengue, que podia muito bem ter adoecido, né? Então acho que a gente é mais do que merecido, a prorrogação e também a efetivação, que é o que a gente vem buscando, a nossa efetivação para nós mantermos esse programa em Passo Fundo, né? Que é um programa do governo, né? E a gente pede a ajuda dos vereadores, do prefeito, do executivo de Passo Fundo, para nos ajudar, nos auxiliar a manter a nossa equipe
que conquistou esse espaço, eu volto a dizer que conquistou o espaço com a população, nos permite entrar, nos permite fazer a vistoria, nos permite dar uma orientação, nos recebem já hoje nas casas, né, do que trocar por uma outra equipe, né, a cada 24 meses, e daí daqui a pouco o Passo Fundo vai ficar doente de dengue, porque eles não vão deixar entrar nas casas. O segundo projeto aprovado é de autoria do vereador Pedro Danelli e trata da nomeação de uma rua no bairro Santa Marta. Até então inominada, agora a travessa levará o nome do funcionário público José Antônio de Camargo, que faleceu em julho do ano passado. O autor da matéria defendeu na tribuna a importância da homenagem pelo trabalho de Camargo junto à comunidade. Nós homenageamos, fizemos sessão solene, às vezes por muitas pessoas que são importantes na nossa sociedade, que fizeram algum trabalho ou são autoridade. Nós também temos que homenagear aquelas pessoas, vereador Dalalana, pessoas humildes, simples. O seu José, ele é de uma família de 18 irmãos e vieram ali para Santa Marta na década de 30 e ali ele se fixou residência ali com a sua família. Inclusive ele é irmão do seu Adolfo de Camargo, muito conhecido da nossa comunidade. E então eu vejo assim que as pessoas também que fizeram por essa cidade, que vieram lá do interior, vieram para Santa Marta, já lhe passo a parte, morar na Santa Marta, ajudar a construir aquela comunidade, participando da associação de bairro, participando da Socreb, participando das entidades, se envolvendo na comunidade, ajudando as pessoas que precisavam, quando iam à casa dele, da dona Ivanir, que está aqui, que procuravam. Ele sempre foi uma pessoa atenciosa, porque a gente vai buscar o perfil da pessoa quando a gente homenageia. Então, dizer que eu fico muito feliz de fazer essa homenagem, porque faço uma homenagem humilde, uma homenagem para uma pessoa simples, humilde, que viveu a vida toda na sua comunidade. Ajudou a construir aquele bairro Santa Marta, aquela vila Santa Marta. Então, nesse sentido que eu fiz esta homenagem, e também para uma rua que está lá há muito tempo, as pessoas que estavam aqui antes já foram embora, que não conseguiram ficar esperando aqui, moram lá e não tem o nome da rua. Então é difícil até para o correio, para colocar energia elétrica, é tudo difícil para as pessoas. Então é um projeto simples, mas um projeto que vem valorizar o trabalho da pessoa humilde, do trabalhador, da pessoa da sociedade, da comunidade, que se envolve lá, se envolvia no final de semana, durante a semana toda, tem um histórico bonito do seu José aqui. Então, realmente a gente faz com prazer esse tipo de projeto. A família do líder comunitário agradeceu o reconhecimento. Para eles, este é um incentivo para dar continuidade ao trabalho realizado pelo homenageado por tantos anos. O trabalho dele sempre foi um trabalho honesto, né? Ele sempre quis fazer isso, né? E daí eu tinha prometido para ele que eu iria continuar, mas só não sabia de que forma eu iria continuar esse trabalho, né? E a senhora então agradece aos vereadores a homenagem? Eu agradeço aos vereadores e todas as pessoas que estão aí, né, também para reconhecer, né, essa homenagem, né, pelo tanto que ele lutou pela vila, por tudo que, né? E o terceiro projeto aprovado nesta mesma sessão plenária é de autoria do vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. A matéria denomina de Rua Antônio Carlos de Felipe Alcines, a Rua B, no loteamento Gleba 4. Tramitando nas comissões da Câmara de Vereadores, o projeto que institui o Inventário Arbóreo Municipal já recebeu sugestões da comunidade. Representantes do Conselho Municipal de Arborização Urbana oficializaram algumas recomendações que poderão qualificar a proposição. Entre as sugestões, a incumbência da fiscalização, a adaptação de termos da redação e a diferenciação entre inventário arbóreo e planejamento da arborização foram levantados. Segundo Reni Ruiz III, que representa o Conselho Municipal de Arborização, apesar da cidade contar com uma extensa área verde, até hoje nenhum controle foi realizado. Porque no projeto original nós teríamos a descrição desse projeto como inventário florestal, inventário arbóreo do município, mas também sugerindo a arborização. Então, primeiro devemos aprovar o inventário, para em cima do inventário arbóreo, aí fazer o planejamento da arborização.
E essa foi a diferenciação que nós trouxemos para colaborar para que seja efetivado esse inventário, porque realmente é extremamente importante. E outro aspecto também, para que a gente tenha claramente qual é a área arborizada do perímetro urbano de Passo Fundo, né? E daí o inventário nos trará isso. Nós teremos a área do município, do perímetro urbano de Passo Fundo e a respectiva área arborizada dentro do perímetro. Então fica bem mais fácil para projetar a arborização urbana e saber quais as espécies de acordo com a frequência que nós vamos encontrar nesse inventário das espécies existentes, inclusive porque nós fazemos parte do bioma Mata Atlântica e daqui a pouco nós teremos que dar explicações quais as espécies da Mata Atlântica que nós temos e podemos enriquecê-lo, inclusive, aqui dentro de Passo Fundo. Já o proponente da matéria, vereador Saul Spinelli, pretende que a lei colabore com a organização da cidade. Com a criação do inventário arbóreo, o município deverá realizar um levantamento de informações sobre as árvores existentes na cidade e ainda idealizar e executar intervenções a favor da preservação das espécies. Esse projeto do inventário arbóreo, ele surgiu do debate com várias entidades de defesa ao meio ambiente, com vários conselhos, com o Ministério Público e com o próprio município, que tem tratado essa questão do meio ambiente com muito respeito. Mas a questão do plantio de árvores, a questão da manutenção das árvores que aí estão, também das nossas fontes de água, toda essa relação ela é importante que a gente comece com muito mais rapidez a planejar agora, porque nós, o que temos aí é o que foi feito no passado e nós temos que vislumbrar o futuro. Tem árvores, todas as árvores elas têm um tempo de vida. E as nossas de Passo Fundo não são diferentes. Então nós temos que saber quanto tempo que nós teremos essas árvores nos locais públicos que serão mapeados pelo inventário arbóreo e quanto tempo que nós devemos levar para replantar ou para ter um planejamento de plantio e reposição das árvores. Para o vereador, a discussão do projeto nas comissões vai possibilitar que a política pública seja aprimorada. Nós estamos discutindo na primeira comissão, ainda temos outras 3 comissões para discutir isso. Estaremos conversando com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, hoje conversamos com o Comal, estaremos conversando com o Ministério Público, com a Secretaria de Meio Ambiente e também com a sociedade civil organizada, para que Passo Fundo, assim como outras cidades, tenha o seu inventário arbóreo, o seu planejamento, a sua organização. O pessoal fala muito, elogia muito Curitiba, elogia muitas outras cidades europeias, elogia muitas outras cidades como Gramado, que tem uma cidade bonita, uma cidade humana, mas isso não vem de graça, isso vem de planejamento, isso vem de visão de futuro e principalmente de muita humildade em discutir com quem entende. E depois do intervalo você vai ver como foi o desfile cívico aqui em Passo Fundo. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Está no Parlamento Municipal o Programa de Combate a Pichações para Passo Fundo. O projeto é do vereador Ronaldo Rosa, do Solidariedade. O objetivo do parlamentar é combater a poluição visual e contribuir com a estética urbana.
programa será executado pelo Poder Executivo e deverá receber denúncias. Essa é uma legislação que em outras oportunidades já foi apresentada aqui na Câmara de Vereadores por outros vereadores que me antecederam, mas não prosperou. Os projetos de lei nesse sentido não chegaram sequer a vir à votação ao plenário, então muito menos foram aprovados. Estamos fazendo uma nova tentativa. Quem anda pela cidade pode observar que não só o patrimônio público, mas também muitos prédios aqui na nossa cidade, muitos muros de escolas particulares são alvo de pichações. Fica feio para a cidade, fica ruim, porque normalmente lá se escreve alguma bandalheira, se escreve algum palavrão, se faz algum desenho constrangedor, né? Ou seja, é feita uma ação que em nada contribui para a nossa sociedade. E a gente está apresentando esse projeto, um programa de combate à pichação, justamente estabelecendo critérios, punições e também identificação dos autores para que a gente possa evitar esse tipo de situação aqui em Passo Fundo. Para exemplificar, Ronaldo Rosa observou que o Parque da Gari vem sendo alvo de pichações e o local foi revitalizado recentemente. É triste a gente ver que lá no Parque da Gari, aquela parte nova, né, e os mais antigos sabem bem, lá na antiga aviação férrea, que ficou lindo, né, a exemplo do próprio parque, que fica na parte de baixo da Avenida 7 de Setembro, mas a gente está falando com relação à parte de cima, ali as paredes já foram pichadas, tanto na frente como atrás, que dá ali para os fundos, onde tem um estacionamento ali próximo da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura teve que ir lá, fazer um novo investimento, ou seja, dinheiro que está saindo do seu bolso, cidadão, para ir lá fazer uma nova pintura, porque foram colocadas situações lá inadequadas através de pichações. Então, e é só um exemplo que a gente está citando, porque o Parque da Gari é conhecido de todos, mas se andar pela cidade temos várias situações dessas e a gente quer evitar que seja gasto mais dinheiro público para desfazer o que algumas pessoas que não têm o comprometimento com a cidade acabam realizando. O vereador afirmou que, segundo seu projeto, a pichação constitui infração administrativa passível de multa. E se o ato for realizado em um monumento ou bem tombado, a penalidade é ainda maior. A gente está estabelecendo no projeto duas questões. Primeiro, que é a questão do valor em dinheiro mesmo, né? Que ali tem valores diferenciados conforme a situação. Mas é baseado em cima da unidade fiscal de valor, né, a UFM, aqui do nosso município. Então, nós temos ali critérios para decidir qual o valor que a pessoa será multada, mas, além disso, né, a pessoa que for flagrada, né, pichando principalmente patrimônio público, essa pessoa tem um artigo lá na lei, ela vai ficar impedida de participar em concursos públicos da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, das autarquias municipais, que a gente engloba o Hospital Municipal, CODEPAS, enfim, a própria Passotur. Então, essa pessoa tem que saber, bom, for flagrada, for identificada, o CPF dela, o RG dela, o nome completo dela, vai lá para um cadastro, uma espécie de uma lista negativa que o município vai elaborar, e se essa pessoa eventualmente amanhã depois quiser fazer um concurso público, ela já vai saber que se ela for aprovada, ela vai ser barrada, porque existe uma lei municipal que ela descumpriu. Ao mesmo tempo em que a proposição quer punir os pichadores, ela incentiva a prática do grafite. Uma arte que embeleza a cidade e valoriza os espaços através das manifestações artísticas. Infelizmente, não deu sequência nisso, mas pela iniciativa voluntária própria de muitas pessoas, inclusive da Associação dos Artistas Plásticos aqui na nossa cidade, nós tivemos aqui o muro de uma empresa de transporte coletivo que foi utilizada para pintura, inclusive trabalho de grafite, muros de muitas escolas aqui da nossa cidade que já foram utilizados para pinturas através da arte do grafite. Então a gente quer, né, através das multas que serão aplicadas nesse programa de combate às pichações, os recursos, né, que forem arrecadados desse programa, que sejam revertidos para que a gente possa incentivar, para que a gente possa fomentar e potencializar aquelas pessoas que querem, através da arte do grafite, aí sim fazer uma paisagem bonita, fazer lá um desenho agradável, colorido, que venha trazer vida e alegria para a nossa cidade. Para finalizar, o parlamentar contou que a sua proposta contempla também os estabelecimentos que comercializam tintas em embalagens do tipo aerosol.
Este comércio deverá manter registro com o número da nota fiscal e a identificação do comprador. Que é exemplo do que há muitos e muitos anos atrás, isso há em torno de 20 anos atrás, aconteceu aqui em Passo Fundo com a cola de sapateiro, onde muitos adolescentes cheiravam a cola de sapateiro e utilizavam a cola de sapateiro como droga, né, para se intoxicar e para ficar, né, ter os efeitos, né, que essa droga provoca. Então, foi feito à época lá um termo de cooperação com os estabelecimentos comerciais de Passo Fundo que vendiam essa mercadoria, para que, não proibindo a venda, né, o comércio tem o direito de vender, mas que lá seja feito um cadastro, onde seja colocado o nome, o endereço, o contato da pessoa que comprou, para que, se eventualmente amanhã depois seja necessário, essa pessoa seja facilmente identificada. Nós estamos propondo a mesma coisa nesse projeto com relação ao material utilizado para as pichações, porque são materiais que podem ser utilizados para pichação, mas podem ser utilizados também para outra situação. Então não temos como proibir isso, né? Não temos como evitar que o comércio também tenha a sua atividade mantida. Então a gente também está criando um cadastro onde lá o estabelecimento comercial vai ficar obrigado, vai ficar compromissado também a identificar para quem que vendeu o material, porque se amanhã ou depois, né, for identificado o pichador, ou amanhã depois for flagrado, o estabelecimento comercial também será penalizado. Após mais de 3 séculos de colonização, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Um dos fatos históricos mais importantes do nosso país e que marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. E para marcar o 7 de setembro, são realizados os desfiles cívicos. Em Passo Fundo, cerca de 8.000 pessoas levantaram mais cedo para declararem o seu amor à pátria. O desfile iniciou às 9 horas da manhã com os órgãos de segurança e o Exército Brasileiro. Além disso, diversas autoridades participaram do acendimento do fogo simbólico. Para o presidente do Legislativo, o vereador Patrick Cavalcante, a solenidade mostrou que, apesar do cenário político atual, a população ainda exerce a sua cidadania. Nesse 7 de setembro, nós rememoramos, né, desde o Primeiro Império, então, a independência do Brasil de Portugal. Quero lembrar que em 1821, Dom Pedro I, então, vindo para o Brasil, e em Portugal, as divergências políticas que lá tinham, houve a decisão, então, de 1821 para 1822, Dom Pedro I foi chamado com toda a sua família, a sua corte, para voltar a Portugal, a qual então ele definiu ficar aqui no Brasil. E comemoramos no dia 9 de janeiro o dia do fico, por isso que ele decidiu então ficar. E depois dali então nós tivemos a proclamação da nossa independência, saindo, né, do vínculo, né, e da guarnição de Portugal. Então é uma data comemorável. Infelizmente o nosso cenário político não condiz com a nossa história, mas estamos perto aí de um pleito eleitoral e temos a convicção que o povo brasileiro vai exercer a sua cidadania, o seu civismo, e vão ir às urnas fazer a sua votação para que a gente possa, então, nos orgulharmos ainda mais do nosso país. Mas esse é o momento de nós comemorarmos a nossa independência. Além do presidente da Câmara, outros parlamentares prestigiaram o desfile. Eles também comentaram que, apesar da crise em vários setores, a comunidade reconhece a importância da luta dos povos até aqui. O Dia da Independência é algo que deve ser comemorado sempre. Ainda mais agora que nós completamos 195 anos da independência do Brasil. Um momento importantíssimo, um momento que deve servir de reflexões para as coisas que acontecem no país, um momento de reafirmação da soberania brasileira. E nesse ponto, o país e a população precisa estar bastante ligado. Então, em especial no dia de hoje, é o momento de reafirmarmos o amor à pátria, aquilo que é importante para que o Brasil se torne cada vez uma nação mais soberana, mas principalmente nesse momento político e econômico que nós possamos firmar ainda mais as nossas virtudes, as nossas convicções. Estava observando agora há pouco que nós brasileiros estamos vivendo um Brasil triste, um Brasil corrupto, cheio de notícias ruins, e que nesse dia 7 o pessoal esquece tudo que está acontecendo, se passando com nós brasileiros, e vem para
demonstrar o seu amor à pátria. Então é motivo de muita alegria, de muita satisfação nós estarmos aqui mais um ano comemorando e ver a 7 de setembro lotada desde as 8h30 da manhã estamos aqui. Hoje é o dia de demonstrar o orgulho pela nossa pátria, né? Então é uma coisa muito bonita, a gente vê o desfile militar, vê os nossos órgãos de segurança desfilando, vendo as nossas escolas, as crianças, então isso é muito bonito, demonstrando o amor pela pátria. É um dia que a gente se emociona, né? A gente que desfilou como aluno da escola estadual e hoje a gente vê que numa época de crise, numa época que as instituições políticas estão muito desgastadas, a gente se emociona a gente ver que onde existe respeito, onde existe organização, que é nas Forças Armadas, que é na Brigada Militar, a população valoriza ainda, mostra que tem muitas pessoas participando e isso é importante. O Brasil tem solução a partir de que nós fortalecermos quem ainda trabalha com educação, com segurança. E a Avenida 7 de Setembro ficou lotada com a participação da comunidade. A Brigada Militar estima que apenas nas arquibancadas sejam 5.000 pessoas. Já é tradição da PAI sempre participar do desfile de 7 de setembro. E os nossos usuários, nossos alunos, nossos monitores, instrutores, professores, todos valorizam muito esse desfile. Assim como quando criança a gente sempre acompanhava, né, tanto o 20 de setembro como o 7 de setembro, então nos dias de hoje, como não tem tanta importância pela pátria, pelos costumes, pela cultura, eu tento passar isso para minha filha, né? Então ela vem, a gente também participa de movimento tradicionalista, né? A gente quer passar a cultura do que a gente teve dos nossos antepassados, né? Eu acho que a pátria é muito importante no momento atual que a gente vive hoje do país, com tanta corrupção, com tanta roubalheira, né? O povo não tem mais aquele patriotismo, aquela importância. Até me recordo do tempo da escola, a gente cantava o hino antes de entrar na escola. Hoje os jovens poucos sabem o hino, né? Então isso eu tento passar para minha filha, né? A importância da pátria, a importância de ter essa cultura, de ter esse respeito, né? Que a cada dia que passa está se perdendo, né? Eu acho que é isso que a gente vem buscar com o apoio da família, né? Que hoje tanto a televisão e várias coisas estão querendo desviar essa ideia de família e coisa, querendo trazer outras coisas para dentro de casa, né? Então eu acho que educação vem de casa. Educação é o pai e a mãe que dá e não é o professor. O professor ensina matemática, português, mas educação, amor à pátria e princípios vem de casa. Caráter vem de berço, né? Eu acho que é assim. Lá na minha escola ontem, e todo dia que uma professora sai da escola, a gente canta o hino do Rio Grande do Brasil e eu gosto do Rio Grande. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até a nossa próxima edição.